Thaís Uribe, vamos para o nosso segundo assunto. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou os mais recentes pedidos da PGR para arquivar um inquérito contra Jair Bolsonaro sobre o suposto vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal. Reportagem de Tainá Farfã. A investigação, em andamento desde o ano passado, apura se o presidente divulgou o inquérito sigiloso da Polícia Federal a respeito de um ataque hacker sofrido pelo Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2018. Em agosto de 2021, Bolsonaro publicou o inquérito nas redes sociais e também citou partes do documento em uma de suas lives, que ele faz sempre às quintas-feiras. Segundo o TSE, o suposto ataque não representou qualquer risco às eleições, mas o presidente tem usado essa investigação para sustentar o argumento de que as urnas eletrônicas seriam vulneráveis. Na última segunda-feira, a Procuradoria voltou a pedir que o Supremo encerre o caso com o argumento de que Moraes teria violado o processo acusatório por ter determinado medidas de investigação sem consultar a PGR. Ora, se a Procuradoria da República está entendendo que não há elementos suficientes para que as investigações continuem, por uma questão lógica, significa que ele não entrará com ação penal por entender que carecem esses elementos. Então, talvez essa decisão do Alexandre de Moraes do ministro, reflita essa certa incongruência. Mas ele pode, naturalmente, ele está dentro da legitimidade dele de continuar com as investigações. Não é algo ilegal. Na decisão dessa sexta-feira, Moraes rejeitou a alegação e afirmou que a própria PGR concordou com as medidas determinadas. Abre aspas. Em 4 das 5 oportunidades de atuação do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio da doutora Lindora Maria Araújo, que, por meio de sua ciência, concordou com as referidas decisões, inexistindo a interposição de qualquer pedido de reconsideração, impugnação ou recurso no prazo processual adequado. Fecha aspas. O que se demonstra? Que a Procuradoria-Geral da República está convencida de que não há materialidade e autoria do crime, mas de alguma maneira, na interpretação do ministro, ele entende que talvez com essas novas diligências apareçam novos elementos e que isso possa levar à conclusão do inquérito policial. O ministro disse ainda que a última manifestação da PGR mostrava uma inusitada alteração de posicionamento do órgão, que o pedido de arquivamento aconteceu fora do prazo e lembrou que o compartilhamento das provas do inquérito teve plena concordância da própria Procuradoria. Ele destacou ainda que na fase de investigação, a PGR não pode impedir que outras autoridades atuem na apuração dos fatos do caso. Moraes ainda afirmou na sua decisão, abre aspas, à luz do sistema jurídico brasileiro, diferentemente do alegado pela vice-procuradora-geral da República, não se confunde a fase pré-processual com a titularidade da ação penal pública, cuja promoção é privativa do Ministério Público, que deve formar sua opinião a partir das provas obtidas na investigação, sem, contudo, possuir atribuição constitucional para obstar ou impedir a atividade da Polícia Judiciária. Fecha aspas. Com essa decisão do ministro, as investigações vão continuar. Quando elas terminarem, elas serão encaminhadas para a Procuradoria-Geral da República, para que a Procuradoria, diante desses elementos, entenda se há elementos suficientes para se entrar com ação penal. Porque se eu não tenho elementos suficientes, eu não posso provocar a máquina do Estado, não é, para algo que não é factível. Numa outra decisão, a ministra Carmen Lúcia, do STF, deu 5 dias para Bolsonaro prestar informações sobre a decisão de mudar o desfile militar de 7 de setembro no Rio de Janeiro. Sairia do centro da cidade e iria para a praia de Copacabana. A oposição afirma que a troca teria motivação eleitoral e configuraria abuso de poder. Vamos para a análise. Thaís? O ministro Alexandre de Moraes, a rigor, não precisava ter feito nada. Ele não tinha prazo para responder à PGR, mas ele vai no sentido contrário. Ele responde em termos muito duros. Qual foi o recado que ele quis passar? Raquel, embora o ministro Alexandre de Moraes não tivesse prazo para responder à PGR, esse inquérito
ele está na pauta do plenário virtual. Ele está junto com uma série de ações que Alexandre de Moraes liberou para passar pelo aval do plenário. Não no físico, mas o virtual. Por quê? Porque há uma série de questionamentos. Então, Alexandre de Moraes já coloca ali qual é a sua posição. Hoje, ele diz muito claramente à Procuradoria-Geral da República que acha inusitada a mudança de postura, de manifestação da Procuradoria durante esse processo. Segundo diz Alexandre de Moraes nessa decisão, em 4 de 5 oportunidades, Lindora Araújo se posicionou de maneira favorável às decisões por ele tomadas. Também se manifestou de maneira favorável ao compartilhamento de provas, algo que ela tinha criticado na manifestação de segunda-feira. Ele, é claro, colocou ali a questão do prazo, que essa manifestação é feita num período que não poderia mais ser feita, e, mais do que tudo, a competência do Ministério Público. Ele faz questão de ressaltar que o nosso sistema acusatório garante, sim, a exclusividade da ação penal ao Ministério Público, mas isso não quer dizer que ela vai impedir de investigar. Então, ele separa muito claramente ali quais são os papéis, Raquel. Uribe, sobre o desfile de 7 de setembro, a Praia de Copacabana é geralmente o cenário das manifestações pró-Bolsonaro. Ao trazer o desfile do centro do Rio para a Praia de Copacabana, o presidente simbolicamente mistura as duas coisas. Com essa decisão do STF, com algumas observações feitas até mesmo pelo Exército em termos de logística, ele desiste ou ele insiste? A tendência é que ele vai insistir. Eu estava conversando com alguns integrantes do Palácio Planalto que acham que o presidente vai continuar com esse discurso porque quer transformar em um evento político. A grande questão é a dificuldade dele agora na resposta à ministra Carmen Lúcia, porque o que se espera no Supremo Tribunal Federal é que ele apresente termos técnicos que justifiquem essa mudança. E não existem termos técnicos, porque até o Ministério da Defesa nos bastidores diz que é praticamente impossível garantir a segurança do presidente Jair Bolsonaro na Avenida Atlântica. Porque, primeiro, na Avenida Atlântica você tem ruas que são um pouco mais estreitas, então que você não conseguiria passar tanto o contingente do Exército, como também tanques e outros aparelhos para o desfile militar. Segundo, a praia está ao lado. Interditar a praia em uma questão de logística de segurança é muito difícil, porque o desfile é sempre feito na Presidente Vargas e já existe uma expertise em relação a isso. Você tem snipers colocados nos prédios, você tem um espaço amplo de proteção para as figuras públicas. E há também uma questão política que a rede alegou nessa ação, que o presidente Jair Bolsonaro está tentando misturar o público com o privado e transformar uma data que é uma efeméride, que é o bicentenário da independência do Brasil, em um ato político durante uma campanha eleitoral. Então, no Palácio Planalto se reconhece a dificuldade do presidente Jair Bolsonaro em argumentar para o Supremo Tribunal Federal. Mas a Advocacia Geral da União está preparada para dar algum tipo de resposta e vai se debruçar sobre esse assunto no início da próxima semana. A questão é que assessores presidenciais dizem que o presidente vai continuar com essa toada porque ele quer realmente, o objetivo dele é transformar o 7 de setembro, uma data efeméride com a presença de chefes estrangeiros, chefes de Estado, em um evento puramente eleitoral.